Santo Deus, glorioso, recebe o que é teu, Senhor. Recebe o que é teu. De ninguém mais, é só teu. Nosso coração é teu, nosso louvor é teu. Nós somos teus, Senhor. Toma o teu lugar em nós, Senhor. E que o teu Espírito encontre lugar dentro da nossa vida. Seja o centro, Jesus. Seja o teu lugar. Seja o teu lugar o centro da nossa vida. Seja o teu lugar esse trono na nossa vida. Que não haja nada em primeiro lugar além do Senhor. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém? Se você tem um lugar para se assentar, por favor, faça isso rapidinho. Glória a Deus. Essa reunião é bem profética. Amém? É numa reunião como essa, adorando a Deus, que você pode dizer declaradamente, sem medo de errar, profetizando sobre o futuro: irmãos, o carnaval acabou. Se bem que eu gosto de um feriado. Estava conversando ontem com os amigos na ministração ontem. A gente chegou à conclusão: o carnaval não tem que acabar, a gente só tem que ressignificar esse momento. Porque o Brasil para adorar alguma coisa que seja o Deus vivo. Amém? Eu estava olhando as pessoas que vieram aqui e ministraram para vocês. Antes de tudo eu preciso dar honra ao pastor Ari, à sua família. Amém? Esse legado maravilhoso. Eu não podia estar encerrando esse período de adoração ao longo desses dias num lugar melhor. A gente só precisa... Deixa eu te dar uma notícia. O que é que eu estava falando? Voltando. Eu estava vendo as pessoas que ministraram aqui, e eu estive com essas mesmas pessoas em inúmeros lugares. Não cruzei com nenhuma delas, porque cada um estava num dia diferente. Hoje eu encontrei o André Aquino no aeroporto, vindo para cá. Foi o único que eu encontrei, mas todo mundo estava sempre passando. Eu encontrei nos cartazes. Eu vi, fulano vai estar lá. Tem gente que eu estou com ele, um monte de conferência, e nunca conheci na vida, porque não tem jeito. Então são dias separados. Mas sabe o que? Todos os irmãos que eu conheço no ministério, todos os meus amigos, todos os meus parceiros de ministério, todas essas pessoas que estão ministrando, pregando a palavra ou a adoração, todos estavam extremamente ocupados esses dias. Sabe por quê? Porque tem conferência, retiro, congresso, reunião, vigília acontecendo em todo lugar do Brasil ao mesmo tempo. Todos os lugares estão lotados. Se era estádio, estava lotado. Se era ginásio, estava lotado. Se era a igreja, estava lotado. Não interessa onde fosse, estava lotado. Aí eu percebo, o carnaval já mudou, cara. Não espere que a Globo vá mostrar o que está acontecendo aqui. Ela não vai. Porque eles ganham muito dinheiro com o que acontece lá. Não é esse tipo de informação que vai te situar e vai te posicionar no que realmente está acontecendo. As nossas reuniões podem não ter a atenção da mídia, mas ter a atenção do céu. Amém? O que está acontecendo na nossa nação é simplesmente reflexo de um povo que foi encontrado por Jesus. E à medida que vai sendo encontrado, ele vai sendo transformado. Porque Jesus é cheio de glória, e a glória de Deus é que transforma a gente. Toda vez que você entra na presença de Deus, alguma coisa em você sai diferente. Alguma coisa em você morre, alguma coisa em você nasce, alguma coisa ele transforma, ele vira algumas chaves, ele cria algumas coisas dentro de você. E mais do que isso, o que você aprende e pratica mudam para sempre a tua vida. Sabe, uma verdade que eu conheço e não pratico é como se não fosse nada. Mas se ele me disser uma palavra e eu puser isso como verdade na minha vida, eu aplico a minha vida nesse caminho. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor passa a ser o norte dos meus caminhos têm que mudar. Amém?
Eu vi uma vez meu pastor falando algo que eu achei muito lindo. A gente às vezes pede para Deus abençoar os nossos caminhos, quando Ele nos convida para andar nos caminhos dEle que já são abençoados. Então é um convite da parte de Deus para a gente pular nesse rio. Amém? Tem alguma coisa acontecendo. Você não precisa criar nada disso. Você só precisa discernir o que Deus está fazendo e pula nesse rio. E cara, esse rio está cada vez mais forte. Essas correntes estão cada vez mais poderosas. O barulho dessas águas está cada vez mais alto. Amém? Tem cada vez mais gente experimentando isso. E um testemunha para o outro: é real, eu não estou louco. Sabe como os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam andando tristes por causa da morte de Jesus. Eles estavam tão tristes, tão frustrados, que nem o testemunho das mulheres de que Jesus havia ressuscitado, nem o fato de que Pedro confirmou: eu fui no túmulo e estava vazio mesmo, nem isso foi suficiente para apagar a tristeza do coração deles. Eles continuaram indo embora de Jerusalém, para longe do propósito, até que o próprio Jesus se apresenta no meio deles, começa a caminhar junto. E Jesus, num senso de humor incrível, começa a perguntar: me conta aí o que é que aconteceu, que eu não sei. Então eles começam a pregar para Jesus, e Jesus muito paciente ouvindo tudo, até que quando eles terminam, descarregam tudo, Jesus fala: ô homens de pequena fé. Então ele começa a expor nas escrituras tudo o que havia de acontecer. E você concorda comigo que quando o verbo está pregando, não tem pregador melhor? A própria palavra pregando. Eles ficam: uau! Jesus fez menção de quem continuava no caminho, e eles pediram: por favor, fica com a gente mais um pouco. Tão bom conversar contigo. Tipo assim, você é tão gente boa. Eles não sabiam que era Jesus. Jesus entra naquele aposento, fica com eles, e quando Jesus parte o pão, os olhos de ambos se abriram e eles viram ao mesmo tempo que era o Senhor. Quando eles viram que era o Senhor desapareceu à vista deles. Então um fica olhando para a cara do outro, e é nessa hora que um precisa: me ajuda na minha fé. Sabe, tipo assim, me ajuda na minha fé. Cara, você sabe o que a gente acabou de ouvir, você sabe o que a gente acabou de ver, e você sabe o que a gente acabou de deixar de ver. Deixa eu te fazer uma pergunta: teu coração não queimava quando ele falava? O cara queimava. Então toca para Jerusalém. Sabe, tipo assim, quando você está tendo uma experiência e teu irmão está tendo a mesma experiência, é louca demais para ser verdade, mas se o outro está tendo igualzinho, você fala: cara, não é loucura. Loucura é o que a gente está fazendo, indo para longe do propósito. Loucura é estabelecer um plano B, sendo que o plano A não terminou. Eles voltam, enfim, o testemunho deles ainda encoraja a igreja, porque eles estavam lá, e quando eles chegam com essa boa notícia, todo mundo está falando: é verdade, já apareceu para Pedro também. Ou seja, vários testemunhos, não é loucura, ele ressuscitou. E quando está todo mundo dando testemunho da ressurreição, as mulheres viram ele no jardim, Pedro viu o Senhor, e agora esses caras viram ele no caminho. Quando chega todo mundo com esse monte de informação, ouve-se uma voz: a paz seja convosco. E quando eles olham, o Senhor está no meio deles. Então quando a gente se junta, você pega a sua parte da sua revelação, a experiência que você teve, eu tenho a minha, o outro tem a dele, que a gente junta isso tudo, a gente pega peças de um quebra-cabeça, e você vê como ele é lindo e como ele é grande. É ali que ele se manifesta, onde nós estamos reunidos. Cada um tem uma parte da revelação. Ele não entregou tudo para todo mundo, amém? Ele entregou um pedaço para aquele, um pedaço para aquele outro, um pedaço para aquele outro. Por que são pedaços, Senhor? Porque vai ficar completo quando vocês congregarem. Quando vocês estiverem juntos, a visão que vocês vão ter de Deus é muito maior do que a visão que vocês tinham sozinhos. O testemunho do meu irmão me encoraja, amém? Que você seja um encorajador dos irmãos, amém? Que você seja um inspirador para que outros permaneçam na fé, sabe? Que você seja um ato profético para muitos que não estão aqui dentro. Profetizamos que esse é o último carnaval de muita gente. Vamos mudar o nome dessa festa, amém? Aceitamos sugestões. Eu conversava isso ontem com o pastor amigo meu. Cara, a gente percebeu que a igreja no passado se juntou e definiu uma eleição. Não estou aqui para discutir política, sua posição, nem nada. Salvo algumas exceções, a igreja parece que se juntou de uma vez, que eu nunca vi na vida a igreja se juntando desse jeito. A gente pode mudar o nome dessa festa? É só a gente começar a chamar diferente? Quando a gente for maioria, esse será o nome. Amém? Vamos naquilo que um dia se chamou carnaval. Um tempo chamou carnaval.
Deus está fazendo uma coisa linda. É uma das épocas que eu mais gosto de ministrar, sério. É a época que eu mais gosto de ministrar, é na época do carnaval. Porque parece que Deus responde com uma força incomum. Parece que Ele vem com um ímpeto incomum. Parece que tem uma sede incomum nas pessoas. Isso atrai algo incomum da parte de Deus. É realmente extraordinário o que Deus faz em momentos como esse. Sabe por quê? Porque o Brasil, que é uma nação adoradora, nasceu com essa característica. Por não saber o que adorar, adora qualquer coisa. Então é um tempo em que o Brasil para adorar. Aí Deus escolheu alguns e se revelou a eles. Então esses começaram a entender, ok, somos adoradores, vamos parar tudo para adorar aquele que é digno de ser adorado. Eles começam a se multiplicar, isso começa a tomar nação. As trevas parecem que ficam mais escuras, mas a luz fica mais forte. Não porque a luz precise crescer. Quanto mais escuras forem as trevas, ela só tem o poder de potencializar a luz que você tem. Uma lâmpada num lugar aceso não faz muita diferença. Um palito de fósforo dentro de uma caverna faz toda a diferença. Então não interessa como escuras ficarem as trevas, a luz que você tem vai brilhar mais forte por causa disso. Amém? Quando o profeta Elias convocou os profetas de Baal para um sacrifício no Monte Carmelo, falou, vamos fazer uma prova aqui de quem é verdadeiramente Deus sobre Israel. Podem oferecer o sacrifício de vocês, invoca aí o Deus de vocês, vamos ver quem é Deus. Tinham 400 contra 1. Cara, é uma medida meio desigual, amém? 400 contra 1. E os 400 começaram a invocar o seu Deus. Pensa que não era um clamor qualquer. E os caras estão lá se cortando, se chicoteando, se lancetando, tem sangue derramando, tem gritaria. E os caras estavam de manhã até meio-dia gritando, não acontecia nada. E Elias está de boa, esperando. Ele começa a zombar, fala, vem cá, eu acho que Baal foi almoçar, né? Ele deve ter ido no banheiro, eu não sei o que ele não está vindo. Até que deu uma hora, chega, acabou. Vou edificar um altar aqui para o Senhor. Ele edifica um altar para o Senhor, enche de água várias vezes. Então ele clama a Deus. E acontece uma coisa que nem ele tinha visto ainda na história. Fogo desce do céu e consome o holocausto, à vista de todo mundo. Não é que Deus mandou fogo do céu simplesmente, é que Deus é fogo. E ele se manifestou, à vista de todo mundo. É um tempo de confronto de altares, amém? Então você entende porque que Deus, Ele parece que vem com mais força, com mais intensidade, parece que você tem mais sede, parece que tudo fica mais forte, mais claro, mais vívido, e você chega a pedir, Senhor, que esse tempo não acabe, eu nem sei como é que eu vou viver a partir de amanhã. Depois de um período de tanta imersão na presença dEle, de tanta palavra que eu ouvi, de tanta adoração que eu entoei, de tanta oração que foi declarada, como é que eu vou viver? Cara, você vai viver desse jeito que você aprendeu nesses dias. Quando Deus faz uma coisa nova dessa forma, Ele está te colocando em outro nível. Ele não está esperando que você encolhe de volta, Ele está esperando que você estique e fique. Estica e fica, amém? Porque o teto da tua adoração hoje tem que ser o chão dela amanhã. Então você sobe nesse teto, ele virou o chão e é a partir daqui que você edifica de novo. E esse edifício vai crescendo. É a sua vida que vai sendo edificada. Amém? O que eu quero liberar aqui sobre vocês nessa noite foi uma mensagem que Deus me deu para em todos os lugares que eu passei, eu preguei a mesma coisa. Ela foi fazendo sentido ao longo do tempo e de uns 2 dias para cá ela ficou mais clara para mim. Mas é a respeito da gente simplesmente tomar consciência do que está acontecendo. Amém? Simplesmente toma consciência, não é entretenimento, não é mais um evento, não é mais um carnaval que eu me retirei com a igreja, não, tem algo acontecendo nos céus. Tem algo acontecendo nos céus, amém? De norte a sul, de leste a oeste, essa nação, todo o corpo de Cristo se mobilizou de alguma forma. Aí você fala, poxa, mas a igreja se escondeu em retiros. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você for em alguma nação dessas que dizem ter armas químicas ou armas nucleares, você não acha esses lugares de enriquecimento de urânio fácil.
Você não acha depósitos de armas proibidas fácil. Você pode achar o lugar onde ficam fuzis e metralhadoras facilmente. Agora, armas mais poderosas, elas ficam escondidas, sendo trabalhadas. Num tempo como esse, Deus está transformando você em uma bomba nuclear, em uma nitroglicerina. Deus está transformando você em algo tão inflamável que quando Ele te soltar do lado de fora, meu amigo, eu estou na expectativa de ver o que vai ser esse ano do Brasil. Deixa esse fogo queimar, amém? Aproveita que você viu que é bom, mantenha ele queimando. Deixa o Espírito soprar em você. É que nem uma fogueira, se ela vai apagando, é só soprar. Como diz aquela canção do Ministério Zoe, né? Ainda existe uma brasa acesa ali, é só soprar que esse fogo pega de novo, amém? Está vivo, está vivinho. O que eu queria trazer para vocês é simplesmente uma consciência do que a gente faz quando se reúne. Sabe para quê? Porque quando a gente faz consciente, a gente faz melhor. Amém? Que nunca mais você venha num culto ou numa reunião, simplesmente como quem vai na igreja, vou ali ver meus amigos. Não, velho. Você quer ver teus amigos? Vai num clube. Você quer ver teus amigos? Vai no recreio. Na igreja, no culto, você está entrando na presença dele. Você não pode esperar nada menos do que um encontro transformador com o Senhor. Tem um texto que eu sempre ouvi quando iam ministrar dízimos e ofertas. E nesses dias esse texto começou a falar comigo a respeito de adoração. Eu queria que você abrisse, por favor, em Gênesis capítulo 4. A gente vai ler a história de Caim e de Abel. Abra sua Bíblia ou ligue seu aplicativo. Gênesis capítulo 4. Posso ler? Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Que o Senhor nos abençoe. Quantos aqui já ouviram essa passagem em ministração de dízimos e ofertas? Vejo que és crente, amém? Talvez seja a mensagem mais ministrada em dízimos e ofertas, e ela faz todo sentido. Uma vez eu estava numa igreja lá na Inglaterra, e o irmão que ministrou dízimos e ofertas usou esse texto. E ele fez uma colocação interessante, que está na cara, mas eu nunca tinha percebido. Esse foi o primeiro culto da história. E no primeiro culto da história não teve louvor, não teve palavra, não teve oração, não teve recado, só teve oferta. Então, se você é daqueles que não gosta de dízimos e ofertas, não gosta de ofertar, acho melhor você se resolver. Amém? Tem gente que só de você falar, tem gente que fechou a cara agora só porque eu falei dízimo e oferta. Parece que é automático. Sabe que nem se você estiver passando mal e eu te falo de um pastel pingando óleo, aí você... É falar de dízimo e oferta, o pessoal já fica... Por mais maduro que o crente seja, ele já começa a desconfiar do pregador. Ele fala: ih, lá vai ele pedir dinheiro. Não vou, fica tranquilo. Tem gente que acha que dízimo e oferta não precisa mais disso, é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento ninguém fala mais disso. Realmente, no Novo Testamento,
não se fala de dízimos. Mas Jesus falou que a nossa justiça devia exceder em muito a dos fariseus. Então, pelo menos 11%, para pelo menos, amém? Só para dar um degrauzinho assim, para dizer que excedeu um pouquinho, pelo menos, a dos fariseus. Mas tem algo muito mais profundo do que isso, irmãos. Deus não quer teu dinheiro, porque Ele não precisa do teu dinheiro. Aliás, o teu dinheiro não é teu, é dele. Você sabia disso, que foi Ele que te deu? Não sei se você sabia disso. Não sei se você sabia. Deixa eu te dar uma notícia. Ele é dono de tudo. Você só tem porque Ele deixou você ter. Você está ligado, né? Ele não precisa do teu dinheiro. O que é que Ele quer? O coração é uma boa resposta. Mas é ainda mais do que isso. Ele quer que você seja como Ele é. E Ele é generoso. Então Deus pega um povo que é escravo e manda ele fazer certas coisas, até que ele aprenda a fazer certas coisas. Então quando esse povo amadurece, e a época da graça é sobre gente madura, Ele espera que você tenha aprendido. Ele espera que você seja naturalmente generoso e que você flua em generosidade e que você não tenha mais que ficar sendo ordenado a fazer certas coisas que Ele passou metade da Bíblia falando. Tipo assim, já imaginou meu pai? Hoje eu tenho 46 anos de idade, meu pai já está com o Senhor. Mas imaginou se meu pai estivesse vivo e estivesse chegando para mim falando: Rodolfo, filho, eu digo: sim, pai, eis-me aqui. Ele diria: você já escovou os dentes? Sim, papai, escovei hoje. Muito bom, meu filho. Aí no outro dia: oi, pai, tudo bem? Ele: filho, deixa eu ver se você escovou os dentes. Já era para ter aprendido. Você entende? Deu para pegar? Amém? Então assim, faz as pazes com esse trem. A minha pergunta é: o primeiro culto da história só teve oferta? Ou será que tudo num culto é oferta? Você sabia que você está aqui oferecendo seu tempo ao Senhor? Oferecendo a sua atenção ao Senhor? Oferecendo a sua música ao Senhor? Sacrificando o tempo que você podia estar deitado em casa, vendo o desfile de escola de samba. Se você não tivesse aqui, era isso que você estava fazendo, confessa, só para falar mal. Olha lá, esses pecadores, oh meu Deus. Misericórdia, olha de novo, olha mais uma vez. Tudo é uma oferta. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Amém? Porque Deus, Ele está nos chamando para um tempo de maturidade, queridos. Teve tempo que retiro e conferência em carnaval, sabe para que era? Era para os crentes não desviar. Vamos fazer uns retiros, porque senão vai todo mundo para a avenida, meu irmão. É melhor fazer um retiro, porque senão a gente tem que começar tudo do zero. Tem gente que está nesse nível. E, meu irmão, se você está nesse nível, a melhor coisa que você fez foi estar aqui. Meu irmão, eu preciso ir para a igreja, porque senão meu corpo não obedece. Sentiu o swing, né? Danço muito. Cintura de ovo. Eu não serviria para ser um porta-bandeira de jeito nenhum. Tem algo mais. Deus está nos chamando para um tempo de maturidade. Acorda, vocês são uma arma. Suas reuniões são armas. São como que bunkers. Sabe, a impressão que dá é que a igreja brasileira entrava nesses bunkers e ficava vendo aquelas coisas na tela e achando: olha, videogame. E a gente brincava com aquelas imagens, e que legal, olha aquele aviãozinho. Aí Deus está levando a gente para um nível de autoridade, falando: cara, são drones, isso é uma guerra real, está acontecendo, eu estou te chamando para pilotar. Sabe, maturidade, tipo assim, entende o que você tem nas mãos, entende o que pode estar acontecendo nos céus da tua nação, enquanto você libera fogo nesse altar, porque se o fogo vem do céu, todo mundo vê o que está acontecendo. É só olhar para o alto. Ele está nos chamando para fazer isso de forma consciente, porque tudo aquilo que eu faço de forma consciente, eu faço melhor. Se eu digo para minha esposa: eu te amo de qualquer jeito, é bonitinho. Mas se eu disser para ela: eu te amo de verdade, com atitudes, com gestos, com entrega, ela sente o meu amor sem eu precisar nem falar.
Tudo que a gente faz consciente, a gente faz porque entendeu. Amém? E quando você entende, você desfruta. Se você não entende, você não desfruta de nada. A mesma reunião que pode ser o céu na vida de um, pode ser uma chatice que você não vê a hora de terminar na vida do outro. Eu queria nessa noite simplesmente chamar a consciência do que está acontecendo aqui agora, do que você está fazendo aqui agora. Essa é a melhor pregação que tem, você não tem que falar nada novo, só tem que explicar o que está rolando. Sabe, tipo Pedro, quando o Espírito Santo caiu em Pentecostes, ele só tem que falar, irmãos, ó, não tem ninguém bêbado aqui não, o negócio é o seguinte, isso daqui foi o que Joel profetizou, que ele disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, entendeu? Lembra? Então, esse Jesus que vocês mataram, enfim, ele morreu, ressuscitou, apareceu para a gente, você está entendendo? Ele só tem que explicar o que aconteceu. E quando Deus está fazendo algo e você só explica nas Escrituras o que está acontecendo, teve 3.000 almas aceitando Jesus naquele dia. Então assim, Deus está fazendo algo. Vamos tentar se situar no que Ele está fazendo. Amém? Esse foi o primeiro culto da história. Não tinha sacerdote, não tinha templo, não tinha escritura, mas tinha uma história. Repete comigo, uma história. Caim e Abel ministraram o primeiro culto ao Senhor. E digamos assim, eles nasceram em lar cristão. Quem aqui nasceu em lar cristão? Tem uma inveja de você. Tenho inveja daqueles caras cujo testemunho é: eu preciso confessar que um dia eu apertei a campainha do vizinho e saí correndo. Eu tenho uma inveja de um testemunho desse. Sabe? Deu menos trabalho para Deus. Poxa, eu tenho uma inveja disso. Pois é, Caim e Abel. Eu estava ouvindo a história do pastor Ari e da sua família, e ele me falando que ele é o sexto, é o sétimo. Ele é o sexto ou sétimo da linhagem de pastores na vida dele. E depois dele já tem mais 3 ou 4 gerações. É um legado, amém? Tem uma história. Tem uma história. Pais, deixa eu te dizer uma coisa, o que faz muitas vezes teu filho seguir a Deus, não é o tanto que você fala de Deus para ele, é o tanto que você ama a Deus e ele vê você amando Deus e ele fala, eu quero amar o Deus do meu pai. Sabe, tipo assim, tem uma história, cara, um legado. Caim e Abel eram filhos nada mais, nada menos que de Adão e Eva. Adão e Eva. Existia um jardim do Éden e só nasceu 2 pessoas lá. Adão e Eva. Você pensa a carteira de identidade de Adão e Eva, a cor do passaporte de Adão e Eva. Do Éden, querido. Ninguém mais nasceu lá, só nós tem. Você tem ideia? Falando sério, esses 2 que nasceram numa dimensão de glória, de ver a face de Deus todos os dias, porque Deus vinha procurá-los. Não era eles que procuravam a Deus, era Deus que vinha ter com eles todos os dias e caminhava no jardim. Deus andava do seu lado, passo a passo, conversava todo tipo de assunto. Eles viveram isso, eles tinham uma história com Deus. Sim, eles ouviram instruções de Deus, eles desobedeceram instruções de Deus, o pecado entrou na humanidade através deles, sim, eles foram expulsos do jardim. Se a história parasse só por aí, sem a gente entender o que está acontecendo, você poderia dizer, então eles eram aqueles crentes desigrejados, magoados com a igreja que não pisa no jardim nunca mais. Fui expulso de lá, aquele povo não me ama. Quantos já ouviram uma história parecida? Repete comigo. Vira para o irmão do seu lado, faz uma cara de vaca e diz, É que está tarde, vocês precisam rir um pouco. E se eu te disser, eu já falei isso em um monte de lugares, talvez você já tenha ouvido, mas e se eu te disser que a expulsão do homem e da mulher do jardim foi amor de Deus? Aí você pensa, essa está difícil, Rodolfo, porque assim, ó, ser expulso não é legal, entendeu? Se eu expulsar alguém daqui, vai embora daqui e não volta nunca mais, que foi o que aconteceu, tipo você fala, cara, isso não é amor de jeito nenhum, velho.
E se eu te disser que foi amor? Está pronto para acreditar no que eu disse? Amém? Deixa eu te mostrar. Deus falou para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, o pecado vai entrar, e o salário do pecado é morte. Então o pecado ativa medo, que ativa morte, e está tudo num combo. Amém? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem comeu, enganado pela serpente. A mulher, enganada pela serpente, comeu do fruto, deu para o homem. Ele comeu. Quando eles comeram, os olhos de ambos se abriram e eles viram que estavam nus. Então o medo entrou, então a vergonha entrou. Quando Deus apareceu no jardim, eles se esconderam de Deus. E é engraçado porque parece Deus procurando Adão. Adão, onde é que você está? Como se Deus não sabe de todas as coisas. Você acha que ele não sabia onde Adão estava? O que denuncia é que Adão, quando cometeu o pecado, caiu da dimensão de glória que ele vivia. E Deus procura ele na dimensão em que ele devia estar. Tipo, onde é que você está? Ele fala: estou aqui escondido, pelado. Quem te falou que você estava nu? O que aconteceu? Foi a mulher que tu me deu. Ele fala: você comeu, eu comi, foi a serpente. Está um jogando a culpa no outro. Imagina a loucura que estava aquilo. Deus deu então decretos para a mulher, para a serpente, para Adão, para a terra. E olha o que Deus diz: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Preste atenção, ele diz: tiremo-no, pois, do jardim, para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Foi para isso que Deus tirou o homem do jardim, amém? Não foi para castigar, não foi para odiar, nem para rejeitar, nem para abandonar para sempre, não teve nada disso. Deixa eu te dizer uma coisa bem simples. A árvore do jardim, a árvore da vida, estava ali, prontinha para ser comida. E você entende que a árvore da vida, ela dá vida eterna para quem comer? E você concorda comigo que quem comer da árvore da vida vai eternizar a vida que tem? E se o homem comesse da árvore da vida em pecado, o pecado ia ficar para sempre na humanidade. Deus vê que o homem está em pecado, e antes que ele faça essa besteira, Deus tira o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida. Ou seja, sabe o que Deus está fazendo? Protegendo a humanidade, porque Deus tinha um plano redentor, de lavar a condição da humanidade, através do sacrifício do seu Filho. E lá em Apocalipse está explicado. Apocalipse, se eu não me engano, está lá no final. Diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Ela está esperando, amém? Um dia a nossa condição vai ser digna de ser eternizada, amém? Então buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Foi amor, e sabe o que? Adão e Eva sabiam disso. Eles sabiam que Deus estava protegendo eles. Você vai perceber que quando eles têm relação e Caim nasce, eles tiveram relação, homem e mulher tendo relação, amém? Nasceu uma criança, amém? O que que Eva diz de Caim? Ela não diz: o meu marido me deu um filho. Não, ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela reconhece a presença, ela reconhece: Deus é comigo, ela reconhece: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, até aqui do lado de fora do jardim, Ele continua com a gente, Ele continua me amando. Sabe, imagina Caim e Abel aprendendo a respeito do Senhor, com esse casal, com essa família que conheceu Deus face a face, e não foi abandonado pelo Senhor. Você consegue perceber isso? Que Caim e Abel tem uma história. Aí a Bíblia diz que Caim foi agricultor. Amém? Repete comigo: ele foi agricultor. Natural e lindo isso. Era a única profissão que existia no mundo. Ele foi agricultor porque seu pai era agricultor no jardim. Amém? Adão era aquele que cuidava do jardim, cuidava das plantas, cuidava daquilo tudo. E com quem que Adão aprendeu a cuidar do jardim?
com o próprio Deus. Você percebe que o que Deus manda você fazer, Ele faz e te ensina a fazer? Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e do jeito que Ele falou, assim foi, e Ele disse que era bom, amém? Mas quando Ele faz o jardim, a Bíblia diz que plantou Deus um jardim no Éden, ou seja, Deus desceu, meteu a mão na massa, pegou na terra, plantou, sabe para quê? Para ensinar, para você ver Ele fazendo e fazer igual. Jesus disse, eu não faço coisa alguma que eu não vi o meu Pai fazer primeiro. Quando Deus criou todas as coisas, Ele foi até o 6º dia e no 7º Ele descansou. E abençoou e santificou o 7º dia, porque nesse Ele descansou de toda a obra que tinha feito. Amém? Você diz que o trabalho é sagrado, eu te digo, sagrado é o descanso, que foi o dia que Deus abençoou e santificou. Mas você consegue imaginar Deus cansado, velho? Confessa para mim. O Criador dos céus e da terra, que só pela palavra criou tudo, ele tipo assim, gente, preciso de um tempo, não estou aguentando mais, é muito cansaço, não está dando, preciso descansar. Sabe para que Deus descansou? Porque se Deus descansou, quem é você para não descansar? Então Deus bota como mandamento, Ele faz, te mostra como faz, e você faz igual, amém? Deus plantou um jardim e falou para Adão, cuida do jardim, ou seja, eu já fiz, você só tem que continuar o que eu estou fazendo. Adão então cuidou do jardim. Quando Adão sai do jardim, ele ensina o seu filho a ser um agricultor. Está tudo lindo com isso, amém? Mas aí vem o segundo filho, chamado Abel. E Abel tem uma profissão estranha, ele é pastor de ovelhas. E você fala, qual é a de Abel, cara? Sempre tem no moderninho, né? Sempre tem um diferentão, né? Sempre tem aquele que fala, ih, lá vem inventando onda. É o mundo entrando na igreja, amém? Pastor de ovelhas, de onde é que inventou isso, cara? Por que não segue a profissão do seu pai? Por que não melhora os negócios da família? Sabe, uma coisa que eu aprendo a respeito das nossas reuniões com esse texto, em primeiro lugar, é gratidão. Porque Eva reconheceu que tudo que ela tem foi Deus que deu. Amém? Adquirir um varão com auxílio do Senhor. E deixa eu te dizer, que isso seja a motivação da gente vir para a casa do Senhor. Amém? Gratidão, pede para Deus, traz à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Me mostra os teus feitos na minha vida. Conta teu testemunho para alguém, sabe para quê? Para você ouvir. Porque quando você ouvir seu testemunho, você vai se lembrar de como Deus é bom, de tudo que Ele já fez em você. Ainda que você esteja num momento difícil hoje, você sabe que em outros tempos Ele esteve lá, Ele te ajudou e Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou. Como o salmista que começa a sua história dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Olha o carinho de Deus, pegando, levando, botando, vai, descansa, come uma graminha, vai, toma uma aguinha. É Deus fazendo tudo porque você não sabe fazer nada, então Ele estava levando você, sabe nem descansar, Ele te faz descansar. Você está ali todo bonitinho, aí Ele te guia pelas veredas da justiça, você já está aprendendo uma coisinha nova. Aí daqui a pouco você fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você fala, Ou seja, nesse tempo de crescimento, você aprende que Deus não te abandona. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que Tu estás comigo. Amém? Quando você passa desse ciclo, você está de novo num lugar de comunhão, de descanso e de alimento. Ele prepara uma mesa para você, na presença dos seus inimigos, unge a sua cabeça, seu cálice transborda. Então você percebe que quando você entende o propósito, Ele te passa para outro nível. É comunhão de novo, é cuidado de novo, mas agora você não é mais uma ovelhinha. Você é um filho que senta na mesa, que come alimento sólido. Amém? Você está percebendo como é que o nosso Deus trabalha? Cara, você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Amém? O Senhor é bom e Ele é bom em todo o tempo, e tudo que você tem foi Ele que te deu, então você entra na presença dEle com tudo que você é. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você sabe, com tudo que você não sabe, você entra na presença dEle trazendo tudo que você é. Ou seja, o meu culto a Deus é a minha oferta, eu me oferto ao Senhor. No mínimo. Amém? Abel era pastor de ovelhas, cara. E a Bíblia diz que ao fim de um certo tempo, antes de eu falar desse certo tempo, deixa eu te falar a respeito da identidade deles. Você percebe que tem dois filhos e um é diferente do outro dentro da casa?
Amém? Um é agricultor e o outro é pastor de ovelhas. Amém? Então, o teu culto a Deus envolve a tua identidade. Amém? Deus não quer robozinho. Ele não está nem um pouco interessado em robozinho. Ele está interessado em gente verdadeira. Ele procura verdadeiros adoradores. Amém? E um verdadeiro adorador é, antes de tudo, uma pessoa que teve um encontro com Ele, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a verdade é uma pessoa. Amém? Quando você teve um encontro com a verdade entrou dentro de você. A verdade te fez verdadeiro. A verdade te deixou em paz com quem você é na presença de Deus, porque você sabe que Ele te ama, que você é um filho amado. Então, quando você entra na presença dEle, você já não finge ser um oh, aleluia. Pode falar normal com Ele, amém? Você não entra assim na presença do teu pai. Você está brincando com teus amigos, brother, você quer, aí chega o teu pai, glorioso Pai. Tipo, teu pai fala direito, por favor, filho. Deixa de onda. Está querendo aparecer para quem? Oh, excelentíssimo gerador da minha vida, marido da minha mãe. Não, paizinho. Pai, te amo. Tem a pessoa que você tem que ter mais intimidade nessa vida com teu pai. O que te gerou, o que te ama, que sabe tudo a teu respeito e ainda te ama. Amém? Um foi lavrador, agricultor. O outro foi pastor de ovelhas. E quando eles vieram ao fim de certo tempo, ou seja, com frutos do seu trabalho, você entende que eles vieram no período de descanso? Ao fim de um tempo. Até o dia sexto é um tempo, o sétimo é descanso. Não tem oitavo, começa o primeiro de novo. É outro ciclo onde Deus trabalhou em você quando você parou, e agora que você volta para fazer a mesma coisa que você fazia, é tudo diferente, porque Deus trabalhou em você e no que você fez. Então você volta o dia 1 e parece que é tudo novo. Só acontece para quem descansa, amém? Se você não descansa, você fica patinando na mesma coisa que já foi feita, fica chato, você não vê mais graça naquilo, você não vê propósito, e Deus está te mandando: se você parar, eu trabalho em você. Se você descansar, eu trabalho em você e no que você fez. Quando você voltar, vai ser o primeiro dia de novo. Ao fim de um certo tempo, eles tinham frutos para oferecer ao Senhor, ou seja, concluiu-se algo, amém? Quando se conclui algo na sua vida, aonde você vai celebrar isso, cara? Com quem você vai comemorar, com quem que você vai se alegrar? É na presença daquele que te deu todas as coisas. Eles estão dizendo: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eles chegam na presença de Deus com quem eles são, amém? Cara, quando você descobre a sua identidade em Deus, você fica tão em paz. E eu amo que a igreja nos nossos dias abriu a sua mente para que tudo que eu faço é para a glória de Deus a partir do dia que Jesus entrou dentro de mim. Tudo que eu faço, que seja para a glória de Deus. Se você é um professor, seja um professor para a glória de Deus. Se você é um médico, seja um médico para a glória de Deus. Meu pastor veio ele pregando ontem, e ele falou assim: tem gente com bisturi na mão e com a cruz nas costas, amém? Se você é um juiz, seja um juiz para a glória de Deus. Se você é um artista, seja um artista para a glória de Deus. Não são poucas as reuniões que a gente vê hoje em dia, que tem um cara pintando um quadro do lado. Você fala: meu, que viagem. O cara é um pintor, sabe o que ele está oferecendo para Deus? Um quadro, cara, é óbvio. Tipo, eu sou músico, eu vou oferecer para Deus uma maquete de uma casa. Vou dar uma de arquiteto, tipo, olha assim, eu fiz uma casa, que Deus fala: linda essa casa, mas tu é músico. Eu espero a música que eu coloquei dentro de você, porque você é o que eu disse que você é, você tem o que eu disse que você tem. Eu coloquei coisas dentro de cada um, diz o Senhor, e eu espero que você me dê uma resposta daquilo que eu coloquei dentro de você. Entra em paz com isso. O lavrador oferece do fruto da terra, o pastor de ovelhas oferece do seu gado, do seu rebanho, a coisa mais óbvia e natural. Você percebe que não tinha problema com isso? Parece que estão oferecendo dois cultos a Deus. Não, é o mesmo culto ao mesmo Deus. Eles estão oferecendo o fruto daquilo que eles trabalharam. Glória a Deus por isso, amém? Só que é engraçado porque Caim oferece a sua oferta primeiro, o fruto do campo. E você concorda comigo que a oferta de Caim devia ser linda? Amém? O fruto do campo, cara, altas frutas.
Fruta é lindo, é ou não é? Fruta é lindo, uma manga linda, morango lindo, bananas. Meu irmão, fruta é tão lindo que Carmen Miranda usava fruta na cabeça. Fruta é lindo, é cheiroso, é doce, é lindo, é lindo. Tem gente que enfeita a casa com fruta de plástico. Você vê aquelas que tem umas uvas que você falou, meu, uva é plástico. Fruta é tão lindo que você pode pintar um quadro de fruta. É lindo. Ninguém enfeita uma casa com um carneiro morto, cheio de gordura para fora. Eu tenho aqui uma maquete de um carneiro velho morto com a gordura toda escorrendo pela mesa. Coisa linda, olha esse quadro que eu fiz, uma banha, uma víscera. Você concorda que a oferta de Caim era bem mais bonitinha? Era limpinha, tranquila. A de Abel teve que morrer, sangrou. Uma oferta meio braba. Tipo assim, lá vem Abel, meu irmão, cheio de gordura na mão. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Isso dá um nó na minha cabeça. Você fala, poxa, o que Caim fez de errado? A gente nem tem informação demais na Bíblia para saber o que ele fez de errado. Mas a gente pode se tocar de algumas coisas, algumas impressões. Eu não estou aqui para bater martelo em nada. Eu não sou doido de dizer sou Cristo e tenho resposta para tudo. Não sou e não tenho resposta para tudo. Mas eu confio nas impressões que o Espírito Santo me dá. Deixa eu te dizer. Adorava a Deus segundo uma tradição. Uma coisa que Deus fez lá no jardim, seu pai continuou fazendo do lado de fora. O tempo mudou, o lugar mudou, o céu virou, e ele continua adorando do mesmo jeito. O outro está fazendo uma coisa que parece nova demais e sem sentido. Mas parece que Abel discerniu, não o que Deus fez, mas o que Deus acabou de fazer. Mais do que isso, é uma adoração profética, porque profetiza o que Deus vai fazer. Olha só. Quando o homem pecou, ele viu que estava nu. Então o homem fez para si folhas de figueira, uma roupinha com folha de figueira, para esconder a sua nudez. Deus aparece, aconteceu tudo aquilo que eu contei para vocês. E a Bíblia diz, no verso que eu não enxergo, no verso 21 do capítulo 3, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu o homem e a sua mulher. Roupas de peles de animais. Ou seja, você concorda que Deus não simplesmente escalpelou um animal e deixou ele sem couro andando por aí? Você concorda que Deus sacrificou um animal para cobrir a nudez que o pecado gerou? Que Deus jogou lá na frente o que ele ia fazer por toda a humanidade? E que Abel, por revelação, está oferecendo para Deus algo que é exatamente o que Deus fez. Cara, presta atenção que o primeiro culto a Deus, alguém sacrificou um cordeiro e apresentou para o Senhor. Isso não parece muita coincidência para ser coincidência. Ele sacrificou um cordeiro, e Deus olhou para Abel sacrificando um cordeiro na sua presença e falou, esse cara pegou o que eu vou fazer. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não diz que Deus rejeitou Caim, porque não se agradou da oferta dele. Você vai perceber que Deus não saiu de mão dada com Abel, deu uma bica em Caim e falou, vai-te embora, vai para o inferno agora, porque eu vou aqui com Abel só, que eu gosto é dele. Você não. Você vai ver, é Deus gastando tempo com Caim. Quando a cara de Caim caiu o semblante, disse, ele ficou de cara fechada. Tem uma boa notícia para te dar, amém? Desde o primeiro culto da história, tinha gente de cara fechada na igreja. Metade da igreja estava de cara fechada. Sabe por que a cara fechada? Porque tem alguém feliz. Sabe aquele cara que está todo mundo feliz e o cara está assim, pensando, isso não é de Deus. Deus não está nisso. Olha lá. Cara, quando eu vejo alguém de cara fechada na igreja, eu desconfio.
Eu acho que o irmão não vê Deus fazer uma coisa nova faz tempo. Porque quem vê o que Deus está fazendo está feliz. Porque quem vê o que Deus está fazendo faz igual. E Deus se agrada de quem vê o que Ele está fazendo. Tipo assim, Deus está sério, amém? Ele não está brabo, Deus não está brabo, amém? Ele está simplesmente ali de boa. Ele é Deus, não tem problema para resolver. Ele é Deus, está ali de boa. Vem cair com a sua oferta. Oferece a oferta para Deus, Deus fala, amém, a paz. Deus fica de boa. Ok. Aí vem Abel com a sua oferta. Deus fala, uou. Deus fala, mano, calma, tá? Deus não falou nada disso. É na NVR, na nova versão do Rodolfo, Deus fala, tipo, você viu meu coração? Você sabe o que eu fiz, o que eu estou para fazer? O semblante de Deus faz... Deus se agradando, tá? Uma linguagem bem idiota, bem de emoji. Sabe, Deus botando aquele emojizinho de quem se agradou. Eu detesto que façam isso comigo. Mas como eu estou com o microfone na mão, vire para o irmão que está do seu lado e faz uma cara de Deus se agradando para ele. Vai lá. Se você estava de cara fechada até agora, é a hora de você tirar essa cara de madeira. Faz uma cara de Deus se agradando, por favor, para alguém, para qualquer um. Pronto. Todo mundo olha para cá agora. Olha para cá, presta atenção. Aqui, amigo, aqui. Se esse sorriso amarelo, totalmente manipulado, foi capaz de produzir um sorriso no outro, o que é que um sorriso de Deus produz numa pessoa? Me desculpa se eu sou feliz, cara. Me desculpa se eu sou livre na presença do meu Pai. Me desculpa se a religião não me prende. Me desculpa. Mas sabe o que? Se Ele está sorrindo para mim, quem quer rir, meu amigo? Faz-me rir, entendeu? Se Deus está sorrindo para você, você vai sorrir de volta, cara. Esse sorriso denuncia. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. 1/3 do reino é a alegria, cara. A minha oferta, o meu culto ao Senhor, ele é movido por gratidão. Ele é verdadeiro porque ele carrega quem eu sou. Mas mais do que isso, ele diz para Deus quem Ele é para mim. Sabe como é... Por que fé agrada tanto a Deus? Porque Ele sabe que você não está vendo, você crê. Mas você está fazendo igual, como se estivesse vendo. Sabe essa canção que a gente cantou aqui? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que eles veem que os fazem cantar santo? Sabe isso? A canção é uma pergunta, mas é uma pergunta que se responde. Eles veem. Amém. Eles veem, eles estão vendo Deus agora no trono, sabe? Então é natural se prostrarem e cantarem santo. E eu não sou anjo. Sabia disso, que eu não sou anjo? Deixa eu te dar uma notícia. Não queria frustrar você nessa noite não, mas deixa eu te falar a verdade, velho. Eu não sou um anjo. Sou de carne e osso, se eu não vigiar, eu me lasco todinho. Eu não sou anjo, amém? Minhas canções, quem conhece, obrigado, eu vi vocês vários cantando dela, elas falam muito mais das minhas orações, do meu desejo de relacionamento com Deus do que qualquer outra coisa. Concordo, são esquisitas, tem umas letras compridas demais, aí
Poxa, eu podia fazer uma coisa bem que funcionasse mais na igreja, mas comigo é assim, Deus me dá umas letras desse tamanho, eu quero falar um monte de coisa, e meu irmão, eu falo da minha verdade, dos meus desejos, do lugar que eu quero chegar, eu não cheguei ainda, mas eu quero ir, tipo, Deus me estica, Senhor, é a minha verdade, entendeu? Eu não sou anjo, mas tem uma galera que, viu um trono de glória no céu, com aquele que se assenta no trono. Eu nunca vi, mas eu creio, porque alguém viu e está na Bíblia. Amém? Então, quando eu adoro a esse Deus diante desse trono de glória, eu estou naquele lugar que eu não vi, mas eu creio. Sem ver, eu estou me movendo como aqueles que veem. E a fé agrada tanto a Deus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E eles dizem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus fala, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, uau! Jesus faz aquela cara que Deus fez para Adão, tipo, você ouviu o Pai, isso é fé. Você não sabia disso, mas Deus te falou, e é por isso que agora você se move nessa revelação. Sabe, a fé agrada tanto a Deus. Tenta imaginar disso. Lá onde eu moro é um apartamento de primeiro andar, e é daqueles que assim, é vidro do chão até o teto. Quando a gente mudou para lá, a gente teve que colocar uma película do lado de fora, para ninguém ficar olhando para dentro da minha casa, entendeu? Tipo assim, poxa, é meio desconfortável. Você está dentro de um aquário, feito um peixe, todo mundo te olhando. Então a gente botou aquela película, que muitos prédios têm, que você de dentro vê tudo que está do lado de fora, mas de fora você vê um espelho. Amém? É como se Deus estivesse do lado de dentro, vendo tudo que está do lado de fora. E de repente Ele começa a chamar o teu coração, e você, como quem está olhando no espelho, começa a chegar mais perto. Chegar mais perto, e de repente você está face a face com Ele, e você não sabe quem é aquele que está daquele lado de lá, mas você começa a se olhar no espelho e perceber coisas a teu respeito, que é Deus dizendo quem você é, e você está crendo no que Ele diz para você, e de repente Deus faz assim, e aí você não sabe porquê, mas você teve vontade de fazer assim, e aí Deus fala, uau, Ele não está me vendo, mas Ele crê, Ele está se movendo por fé, Ele está fazendo Ele está vendo o que eu estou fazendo sem ver, isso é fé. Quando você percebe o que Deus fez, e você se move de um jeito, cara, está muito louco isso aqui, eu não estou entendendo nada, mas eu não sei, eu não consigo me controlar. E Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tipo, meu Deus, te carrega, começa a te mover de um jeito, coloca umas palavras na tua boca, você nem sabe por que você está falando, te conta a vida de uma pessoa inteira, te dá uma dor, aí você fala, estou com uma dor no cotovelo, alguém aqui está com uma dor no cotovelo? O cara está curado em nome de Jesus, e o cara foi, tipo, você fala, não tem poder para nada, mas o poder é de ouvir e obedecer. Sabe quando você percebe o que Deus está fazendo e simplesmente se move igual? Isso agrada o coração de Deus, porque profetiza ao mundo quem Ele é. O primeiro culto da história, meu irmão, teve o sacrifício de um cordeiro. Ele pegou o que Deus ia fazer para lavar toda a humanidade. Você acha que Abel sabia perfeitamente o que estava fazendo? Mas Deus percebeu, tem alguém me sentindo, me experimentando aqui. E Deus vai corresponder com esse. Sabe para quê? Para que ele seja um norte na vida de outros. E é aí, meu amigo, que a gente tem que dar glória a Deus por fazer parte de um corpo profético. A igreja é isso, amém? Nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo viu tudo, mas eu preciso honrar o que você carrega, porque talvez você esteja vendo uma coisa de Deus que eu nunca vi, e eu preciso da sua porção de revelação, para que a minha seja mais completa. Às vezes eu estou adorando a Deus, pensando, meu Deus do céu, cara, esse violão, essas cordas estão machucando meus dedos, tipo assim, eu tenho que trocar a corda desse violão, está desafinado, está me incomodando, só que tem alguém estribuchando, e aquele cara está liberando um rio no lugar que não sou eu.
é aquele que de repente está vendo uma coisa que Deus está fazendo enquanto até eu estava distraído. Quando a gente faz parte de um corpo profético, a gente tem a oportunidade de honrar o que o outro carrega e pular nesse rio. Esse rio que você não está vendo, mas se você crer e mergulhar, você sai nadando como quem viu. Eu queria encerrar, meu Deus do céu, avancei na hora. Eu vou encerrar contando 3 historinhas para vocês aqui, que falam a respeito disso, de se mover por fé. Tem um autor, um pastor americano que escreve muitos livros, eu gosto muito dos livros dele, chamado Bill Johnson. E ele mora numa cidade na Califórnia chamada Redding. E lá é a região de montanha. E eles costumam caçar naquelas regiões. E ele diz que quando eles vão caçar, eles levam os cães farejadores, aqueles cães que você vê no desenho animado, que vão junto com os caçadores. E é engraçado, ele diz que quando eles estão caçando, os cães de repente, todos fazem ao mesmo tempo uma posição de apontar uma pata para o lugar, o focinho naquela posição, o rabo fica reto, a outra encolhe, sabe aquela posição de desenho animado? Os cães fazem aquilo. Eles estão dizendo para os caçadores, a presa está ali. Os caçadores confiam que os cães viram onde está a presa, então eles vão naquele lugar e realmente tem algo ali. Os caçadores acertam que eles estavam caçando porque eles confiaram na visão de cães. Você está entendendo mais ou menos esse negócio de pular no rio do outro? Agora, um negócio que ele falou que é muito legal, que quando os cães fazem essa posição, nem todos os cães viram a presa. Foi um que viu, os outros só imitaram o que viu. Um viu, os outros imitaram. Todos estão apontando na mesma direção e realmente tem algo ali. Entendeu o que é pular no rio que o outro viu? Alguma coisa vai acontecer, porque você honrou que o outro viu uma coisa que você não viu. Você vai perceber que Deus não abandonou Caim. Deus está gastando tempo com Caim, dizendo, ei, por que essa cara fechada, cara? Tipo assim, vamos lá, tenta de novo. Tipo assim, se você fizer o que é certo, não será, você não sabe que você vai ser aceito se você fizer o que é certo. Ele está dizendo que você vai ter a oportunidade de se mover de novo. Ei, melhora essa cara. Não foi o que aconteceu, mas é o que Deus está dizendo, melhora essa cara. Vamos bola para frente. Se você não está vendo agora, não fica com ciúme de quem viu. Pula no rio dele que é melhor. Tem 2 historinhas que eu queria contar, testemunhos que eu pulei num rio e foi muito legal. Amém? Foi muito legal. Uma delas eu estava em Londrina no ano de 2008, 2007, não me lembro direito, numa conferência da Casa de Davi. Quantos conheceram Casa de Davi? Ministério Casa de Davi, Davi Silva, Mike Shea. Meu, altas músicas, eu amava o som daqueles caras, tive a oportunidade de conhecê-los e fui lá participar da conferência. E estou lá no meio da galera. E aquelas conferências, meu irmão, a conferência do Casa de Davi era aqueles profetas doidos. Sabe aquelas criaturas de conferência? Quem é mais antigo está ligado nesses bichos de conferência. Aqueles caras que vêm com a chinela de couro, sabe, com camisa de conferência antiga, com bandeira de Israel, sabe aquela galera doida? Tem uns doidos de conferência que estava cheio desses, essas criaturas loucas, um monte de cabeludo, barbudo, uma galera meio hippie, assim, tipo, meu, a coisa é intensa, adoradores, meu, intensos, e eu sou quietinho, eu sou bem quietinho, eu não sou doidão, que nego acha, eu não sou doidão, eu sou quietinho, sou bem na minha, fico lá no louvor, fico lá curtindo, pá. Não fico de cara fechada, porque eu já aprendi que não presta. Mas eu fico ali. Respeito a doideira do outro, mas eu fico na minha. De repente era o culto da manhã do último dia. E o ministro de louvor está lá tocando. Meu, o cara está queimando, daqui a pouco ele fala. Erga as suas mãos com a palma virada para o alto, como quem vai receber alguma coisa. Naturalmente eu vi todo mundo fazendo isso, eu falei, vou fazer também, claro. E estou ali quietinho, com a mão virada para o alto, como quem vai receber alguma coisa. Ele falou, fecha seus olhos. Eu fechei meu olho, fiquei com o outro aberto, só olhando. Beleza. Aí ele falou, Deus me falou que muitos vão receber instrumentos musicais, espirituais. Aí eu falei, ok. Estou lá, né? Estou vendo nada. E todo mundo está assim. Aí ele falou, você que recebeu o seu instrumento musical espiritual, comece a tocar ele agora. Eu falei, meu irmão, eu estou lá na minha, não vi nada, estou quieto. Olhei para o lado, tinha um assim. Olhei para o outro lado, tinha um.
bando de maluco, todo mundo tocando umas coisas invisíveis. Eu falei, isso daqui tá legal demais. E eu tô lá com a minha mão ainda virada pro alto. Aleluia. Glória. Cara, do nada, na minha criatividade espiritual, profética, santificada, imaginação fértil, eu vi como que um toco, um cano dourado, vindo na minha mão. E eu pensei, poxa, o que é isso? Estou lá de olho fechado, não foi uma visão aberta, foi tipo eu imaginando um toco na minha mão. Só que eu falei, um toco, um cano. Aí eu fiquei pensando, parece aqueles digeridos, aqueles bagulho que australiano toca, que os aborígenes tocam, bota no chão e fica... Eu falei, eu acho que eu ganhei um digerido, mas era curto, era assim. Eu tava lá, beleza, pô, que legal isso aqui. Não sabia o que fazer com aquilo. Eu fiquei lá de olho fechado, com a mão virada para cima. Daqui a pouco, cara, na minha criatividade espiritual, imaginação profética, santificada e remida, aquele toco entortou. Fez assim. Falei, é um chofar. Falei, é um chofar. Fiquei, é um chofar. Fiquei, é um chofar. E aí eu me lembrei do cara, falou, toque o instrumento que você recebeu. Eu falei, meu irmão, tinha um cara assim, tinha outro no violino. Eu falei, quer saber? Estou aqui no meio dos caras. Meu irmão, vem cá, desse negócio. Eu fiquei lá, doidão. Não precisa aplaudir, não é motivo de aplauso. Toquei, beleza, toquei meu chofar, acabou a ministração da manhã, glória a Deus, aleluia, estou me sentindo mais solto, mais leve. Terminou a ministração, o Davi Silva chegou em mim, e aí, Rodolfo, seguinte, eu vou ministrar louvor hoje à noite, tu faz umas músicas comigo, tu ministra junto comigo? Eu falei, pô, claro, cara, uma honra. Aí ele falou, então beleza, eu vou mandar alguém te buscar no hotel, para a gente chegar antes, passar o som, e aí a gente ministra à noite. Tal hora tá legal, marcou um horário, umas 4 horas da tarde, eu falei, perfeito, vou estar lá te esperando. 4 horas, tocou o telefone no meu quarto, alguém veio aqui te buscar, desci, um irmão lá com a credencial da conferência, veio, sou eu. E eu cheguei, aí eu olhei para a credencial dele, estava escrito Léo Chofar. Eu falei, cara, interessante esse nome. Fui com ele até o carro, ele vim te buscar, eu falei, pô, legal, beleza. Fui com ele até o carro. Entramos no carro, pá, fechou a porta. Quando ele foi ligar a chave, ele não ligou. Ele olhou para mim e falou, eu sou o Léo Chofar. Eu falei, prazer. Aí ele me disse, o pessoal me chama de Léo Chofar, porque eu trabalho com importação de chofar. Aí ele falou, e tem 2 anos que Deus me mandou te dar um chofar. E na última remessa que eu pedi, veio um a mais. Está aqui. Ele pegou e me deu um chofar. Eu toquei um chofar espiritual de manhã, à tarde eu ganhei o único chofar que eu ganhei na vida. E está até hoje na sala da minha casa. Você pode chamar de coincidência do que você quiser. Eu pulei num rio que eu não estava vendo e eu nadei de braçada. Aquilo, no mínimo, me ensinou a crer. Me ensinou a crer e a respeitar aquilo que para mim parece uma doideira vindo do outro. Para que esse negócio de mão para cima, receber esse instrumento do céu? Tá, fica na tua incredulidade, não ganha nada. Eu ganhei um chofar do céu que materializou e eu ganhei, está até hoje na sala da minha casa. A última história que eu quero contar para vocês antes da gente orar. Há uns 2, 3 anos atrás, eu fui convidado por judeus messiânicos para fazer um evangelismo para judeus no bairro do Bom Retiro, numa sinagoga messiânica. E eu nunca tinha participado de um negócio desse. Eu nunca tinha ouvido falar de um gentil ministrar numa sinagoga. Isso dá morte. Lá em Jerusalém, Paulo se lascou todinho porque sabe que ele levou Timóteo para dentro do templo. Aceitei o convite, um baita desafio. Falei, uau, que experiência é essa?
Cheguei em Congonhas, eles me levaram na sexta-feira para São Paulo. Cheguei lá, tá aquele irmão de barba desse tamanho me esperando. Shalom. Ô irmão, paz. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi: brother, me fala um negócio aqui, na boa. É comum um gentio ministrar numa sinagoga? Aí ele falou: eu nunca ouvi falar. Mas Deus me mostrou você. Eu te convidei, meu sogro, que é o líder da sinagoga, topou. Fui conhecer o sogro dele fantástico, barbona, judeuzão. Eu falei: me conta a história do senhor. Ele falou: eu era pastor da Assembleia de Deus. Eu falei: como assim? Eu era pastor da Assembleia de Deus, e numa conferência missionária, se eu me lembro bem da história, mais ou menos foi isso, num congresso de missões, Deus me falou que o meu campo missionário era o judeu. E eu descobri que eu tinha raízes judaicas, e eu me fiz judeu para ganhar os judeus. Falei: caramba, que fé. Falei: a gente pensa na África, na Índia, no sertão, esquece do povo de Deus. Aquele cara lá dedicou a vida dele, aprendeu hebraico e ministrava, meu irmão. Eles me levaram na sexta, por quê? Porque no sábado era o Shabat deles. E o evangelismo seria pós-Shabat, ou seja, quando o sol se põe no sábado, terminou o Shabat, seria quando a gente ia fazer o evangelismo. Sábado de manhã eu fui para a reunião, para o Shabat, para participar da cerimônia com eles. Um culto muito interessante, bem diferente dos nossos. Muita dança, muita música, leitura da palavra. Eles leem a palavra cantando ela. Eles não leem ela no mesmo tom, tipo papapá, não, é tipo com melodia, porque a palavra de Deus tem que ser cantada, segundo eles. Uma coisa muito linda, sabe? E eu não sabia fazer nada naquela reunião. É bem diferente da nossa. Então o irmão estava do meu lado, me explicando tudo que acontecia na reunião. Tipo, agora a gente levanta, agora a gente senta, agora a Torá vai passar pela igreja, todo mundo beija a Torá. Ele estava me explicando tudo. Teve um determinado momento, eu estava fazendo tudo que ele me mandava, amém? Tudo em hebraico, eu não entendia nada. Então assim, eu estava só obedecendo o que o cara estava me fazendo. Eu estava me movendo junto com a congregação, por pura obediência. De repente tem uma hora que o líder da sinagoga, o sogro dele, pega o talit e cobriu a cabeça. Aquele manto dos judeus, ele cobriu a cabeça. E aí todo mundo da congregação ficou de pé e colocou a mão nos olhos. E ele me cutucou e falou: faz isso. E eu, pus a mão nos meus olhos. Eu não sabia por que eu estava fazendo isso, amém? Mas eu me movi igual todo mundo. Estava doido para abrir o olho. Para abrir o dedo. A gente é brasileiro, dá um jeitinho, né? Mas eu não abri. E de repente eu senti que ele se inclinou para mim explicar o que estava acontecendo, porque ele estava me explicando tudo. E ele chegou no meu ouvido e falou: segundo a nossa tradição, essa é a hora que o Eterno entra no templo e ninguém pode olhar para ele. Mano, foi ele falar isso. Um temor de Deus veio sobre mim. Um temor de Deus veio sobre mim. Um temor de Deus. Bem diferente disso. Um temor de Deus veio sobre mim. Se eu fosse você, eu não ria da próxima vez. Um temor. Ainda não entenderam o que é temor de Deus. Eu comecei a chorar copiosamente, porque eu me movi na fé de que o Eterno estava diante de mim, e eu não podia olhar para Ele. Caim e Abel chegaram na presença do Senhor. Sabe o que? Quando a gente vem cultuar a Deus, saiba que você vai ter um encontro com a presença, cara. E quando você toma consciência da presença, você fica diferente. Aquele gesto de colocar a mão no rosto me trouxe consciência da presença. E eu quase me enfiei por debaixo de uma cadeira, porque você percebe que os serafins que estão na presença de Deus dia e noite, eles cobrem o rosto, porque Ele é santo. Que Pedro estava na Galiléia esperando ver Jesus, não viu Jesus, foi pescar. E aí quando Jesus aparece na praia, eles não reconheceram. Jesus fala: tem alguma coisa de comer? Eles falaram: não temos, pegamos nada. Lança a rede para o outro lado. Eles lançaram, se encheu de peixe. É muita coincidência para ser coincidência.
De repente, João olha para Pedro e diz, é o Senhor. Quando Pedro fala, é o Senhor, ele olha, eu estou nu, ele se joga no mar. Sabe por quê? Porque a consciência da presença te faz ficar diferente. Meu irmão, se a gente tivesse consciência de que Deus está na casa, a gente não ficava do jeito que a gente fica. A consciência da presença muda tudo na nossa vida. Eu só trouxe essa mensagem aqui hoje, porque eu senti uma direção de Deus de levar isso por onde eu passei, nesse período de celebração intensa, para trazer essa mensagem do céu para você. Deus te colocou em outro nível agora. Você foi colocado num nível de maturidade. Nunca mais vejo um culto como um clube, nunca mais vejo um culto como entretenimento, vejo um culto como algo seu, para Deus. Para Ele. Você não vem aqui para ser abençoado, você vem aqui porque você foi. Você já foi abençoado nas regiões celestiais com Cristo. Você tem algo que Ele colocou dentro de você e Ele quer uma resposta disso. Não é a respeito do que eu vi Deus fazer, é a respeito do que eu tenho visto Ele fazer. Não é a respeito do que um dia eu ouvi que Deus falou, é a respeito do que eu tenho ouvido Ele falar. É a minha oportunidade de trazer o meu coração diante dEle e examinar se está alinhado ou não, e se não tiver, que Ele me alinhe junto com o corpo dEle todo. Deus está profetizando ao mundo inteiro através da sua igreja. Ele diz, eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Então quando Deus faz e a gente se move igual, nós estamos trazendo o mundo inteiro para olhar para Ele e dar glória ao Pai que está nos céus. O seu papel profético nesse tempo é ímpar na história. Ele está nos chamando para viver isso, amém? Se coloca de pé, por favor, a gente vai orar. Me desculpa pelo tempo que acelerou um pouquinho. É que a última reunião do carnaval, a gente pega toda a energia que a gente tem e dá-lhe tudo, entrega tudo, até gastar. Eu sinceramente, eu nem sei como terminar isso. Sabe aquele negócio, eu vou falando até acabar o assunto. Eu entendo, foi até aqui que Deus me deu. Mas eu sinto da gente orar a respeito de algo que eu não fiz isso em lugar nenhum. A gente simplesmente fazer uma aliança com o Senhor. De a partir de hoje, prestar a Ele o melhor culto que a gente pode fazer. O mais verdadeiro, o mais espontâneo, o mais real, o mais vivo, o mais intenso, o mais precioso, a maior expectativa, a maior sede, a maior gratidão, a maior consciência da sua presença que você pode ter, o maior desejo de vê-lo, que não seja só uma canção bonita, mas que seja um clamor da sua alma. É aquele pedido, Senhor, aumenta-nos a fé. Leva-nos para outro nível, me dá um encontro com a Tua presença, até que tudo em mim fique diferente. Um sorriso do Teu rosto, põe um sorriso no meu rosto. Mas se o Senhor não se mover, ao invés de matar o meu irmão, eu quero me juntar com ele e ter a humildade de aprender com quem viu. Eu não quero adorar a Deus por religiosidade, mas por revelação. Tudo que Ele fez é bom, mas o que Ele está fazendo é melhor. Porque o vinho novo é melhor do que o vinho antigo. Ele está fazendo uma coisa nova e está saindo à luz, e Ele espera que você enxergue o que Ele está fazendo. Pode ser o contrário do que Ele fez no passado, mas se foi Ele que fez, quem é você para dizer que não presta? Feche teus olhos, curva a tua cabeça, por favor. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós agora, nos puxando para cima. É essa voz do céu que diz, sobe para cá. Sobe para cá para você ver coisas novas. Eu tenho segredos para te contar. Eu tenho impressões para colocar dentro de você.
Ele tem coisas novas para te dizer na mesma palavra. Ele tem obras diferentes para fazer em você, através do mesmo Espírito. Ele é o mesmo Deus e Ele sempre será, e nele não há mudança nem sombra de variação, mas eu preciso saber que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. Senhor, eu te peço, impacta-nos com essa novidade de vida, com esse renovo que faz a gente nascer de novo. Eu oro para que o Senhor libere sobre essa casa e sobre a nação brasileira um nível de maturidade nas nossas reuniões, em que o céu realmente vai se manifestar. Estamos prestes a viver talvez o maior avivamento que essa nação já viu. Os campos estão brancos, são inúmeros, são multidões de filhos e filhas clamando pela vinda do teu reino. A igreja está ouvindo uma coisa do céu e se movendo por ela. Alinha-nos, Senhor, com a tua vontade, alinha-nos com o teu coração, acrescenta-nos temor ao teu santo nome. Ensina-nos, Senhor, o nosso papel no meio da nossa geração. Ensina-nos, Senhor, a caminhar junto contigo, a andar por fé, ainda que os nossos olhos não vejam, mas os nossos ouvidos estão abertos à tua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem e me seguem. Nós não andamos por vista, mas por aquilo que ouvimos da tua boca. Senhor, que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos para a tua voz. Que pequenas ordens, que pequenas direções possam ser obedecidas à risca, porque aí sim o Senhor vai poder nos dar ordens mais complexas e direções mais complexas. O processo de obediência é sempre o mesmo: ouvir e obedecer. Eu te peço que o Senhor venha sobre nós agora, selando cada um de nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O nosso culto começa antes dele começar. Ele começa quando o nosso coração se move em direção a esse encontro. Quando eu preparo quem eu sou como oferta. Quando eu preparo o meu melhor para o meu Deus. Eu quero entregar o meu melhor para ti. O melhor eu que eu posso ser, eu quero entregar para ti. Recebe a nossa vida, Senhor. Recebe a nossa devoção. Recebe a nossa contemplação, a nossa fascinação, como um culto ao teu santo nome. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesse lugar. Abençoa essa casa. Abençoa o legado dessa família que veio abençoar a nossa nação. E que filhos e filhas dessa casa possam voltar para a América, levando essa bênção de volta, retribuindo essa gratidão. Eu oro por missionários saindo dessa casa para as nações. Eu oro por missionários movidos com a mesma compaixão, com a mesma entrega, incendiando nações. Eu oro pela nação brasileira, exportando avivamento. Ensina-nos, Senhor, os caminhos do teu coração. Nós queremos ver o sorriso do teu rosto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas a Ele. Espero que a gente possa estar junto outras vezes. Amém, queridos? Queria convidar aqui os pastores, a Rede Jovem, todos os pastores da igreja podem subir aqui. E o pastor